Boa tarde a você que está nos acompanhando. Hoje vamos ter uma grande conversa, muito esperada, com o Daniel Jobim, neto do Tom Jobim, que vai nos receber e contar um pouco mais da história, de tudo que viveu aqui o saudoso Tom Jobim, falar um pouco também de sua experiência, da sua vivência com a música e da sua relação com São José do Vale do Rio Preto, onde até hoje essa relação da música com a história de São José continua muito forte, já na terceira geração com Daniel Jobim. Então vamos conhecer um pouco dessa história. É uma grande alegria estar aqui hoje no sítio do Tom Jobim e estar com essa pessoa fantástica que é o Daniel Jobim, que está hoje nos recebendo. Muito obrigada, Daniel, pela recepção. Obrigado a todos aí, obrigado a você pela visita. Daniel, tá aqui no sítio onde passou o Tom Jobim é uma alegria e um prazer, uma honra muito grande. E tenha certeza do quanto que vocês representam a nossa cidade. Que ótimo, obrigado. Para mim também é um prazer estar recebendo vocês sempre que possível. Daniel, eu queria que você contasse um pouquinho dessa relação do Tom Jobim com São José, como vocês chegaram aqui, a propriedade. Há muitos anos atrás, vinham de cavalo, né? Vinham de trem até São José do Rio, de trem até Petrópolis, São José, de trem, era a última estação. E aí depois tinham que pegar cavalo para vir até aqui, que é o padrasto do Tom, né? O pai do Tom. E o tio, avô do Tom, que é o irmão da mãe dele, eles descobriram esse local, então investiram bastante para vir para cá. Já naquela época vinham de trem, pegavam um cavalo e fizeram todas essas várias granjas ao mesmo tempo, não sei, umas 5, aí virou um grande produtor era o maior produtor do Brasil, não só do Brasil, como que da América Latina, ou de todo, como é que é? Da América Latina. Da América São Latina. José já foi considerado o maior produtor de ovos da América Latina. Então, São José se destaca. Hoje, o estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de frango. A cidade de São José, no estado do Rio de Janeiro, é a maior produtora de frango de corte. E a gente está voltando a produzir muito ovo na cidade. Então, a gente continua se destacando. Que ótimo, tá vendo então? Eles vieram para cá por causa disso, e aí fizeram várias grandes, nem sei quantas, construíram muitas, e víamos sempre para cá. O João Gilberto veio ensaiar com meu avô enquanto eles gravavam o disco aqui, já nos anos 50, né? Final dos anos 50, já há muito tempo atrás. E antes de ter essa estrada, não tinha nem essa estrada, não tinha o município de São José, não era município ainda. E eu fiquei sabendo que o Tom já veio para cá, para São José, muito novo, né? Muito então, novo. Que São José, a gente está escutando aqui o barulho dos passarinhos. Eu soube de uma história que ele conseguia imitar o som dos passarinhos. E quem sabe São José acabou influenciando a história do Tom? Vocês entendem com certeza, assim? A natureza daqui, ele subia essas montanhas e desaparecia, ficava 7 dias sozinho, voltava na outra semana. Qual que é a tua relação hoje com São José, com a música? Eu venho aqui para compor, eu gosto do silêncio daqui, do som dos pássaros. De manhã muito cedo eu subo, e à noite também eu subo a montanha, eu vou para o meio da floresta lá, me isolo bastante, ou à beira do rio às vezes. As altitudes eu vario porque vai lá de baixo a 600 e poucos metros até 1060, se estaciona. E os aceiros também por causa da seca, né? Então tem que tomar cuidado de separar a floresta para o fogo não entrar, né? É o trabalho, essa época agora que é o mais importante, que começa a ficar seco e o capim tá alto assim, tem que ter uma vigia diária, né? Porque um dia que você não está olhando, pode você acontecer. passa de um lado para o outro, tudo vale, queima inteiro, é impressionante, tudo, mas tudo. É muita velocidade, né? E hoje, assim, a sua agenda de shows, como que tá? Hoje você fica aqui em São José, mas você tem uma agenda super lotada aí. Eu tenho uma agenda super lotada e de shows que eu faço e volto, faço e volto, faço e volto. É assim, só nos últimos meses eu fui a São Paulo 2 vezes daqui, fui e voltei daqui, e ao Rio eu fui uma vez apenas. Uma vez apenas ao Rio. Em relação às suas lembranças com o Tom, você passou algum tempo aqui em São José com o Tom aqui? Muito tempo, nós vinhamos juntos, ele me buscava bem cedo em casa e a gente subia
via Petrópolis, eles gostavam de vir por Petrópolis. Minha bisavó também, a mãe do Tom também gostava, mas eu gosto de vir aqui por Teresópolis. Muitas pessoas vêm por Teresópolis agora e é ótima, é mais rápido. Mas eu vinha muito com ele por Petrópolis também e ele me buscava cedo. E aqui mesmo, ele me mostrava lá do outro lado do rio, por exemplo, quando um iambu cantava, aí um respondia, tipo a macho ou a fêmea, tinha os pios, aí podia piar aqui um tipo, aí o outro respondia lá, aí você escutava. Aqui mesmo passam os iambus, todo em volta disso tudo onde nós estamos. Então, você não está escutando agora, mas daqui a pouco eles poderiam estar cantando aqui. Eu escuto muito. Isso eu aprendi com ele, porque ele vinha aqui e chamava, né? Ele chamava, porque se chamava, atraía para mostrar. Olha só. Nossa, que legal. Que bom, Daniel. Olha, é um prazer. Em relação à avicultura, você teve algum contato também na época? Não, eu nasci em 73. As lembranças que eu tenho daqui, eu lembro de muitas histórias da granja, porque minha bisavó cuidava muito bem, tinha escola, e ela cuidava muito bem. E sempre cuidou muito bem do sítio. Cheguei a vir para cá com ela me trazia. Minha bisavó dirigia e vinha também me trazendo. Então eu já venho aqui, né, desde há muito tempo também. Só que na época das granjas não. Eu não tenho experiência com frango, mas eu acredito no potencial. É porque eles investiam muito mesmo e fizeram uma coisa muito grande. E aí depois se cansaram um pouco de ficar dessa forma, de ficar investiram muito e tinham que continuar investindo bastante. E aí com a crise do frango eles desistiram do frango, mas a beleza da natureza continua e das músicas também, a inspiração. Aqui tem sol, tem piscina, e tem maracujá, pode ter chuchu ainda, né? Tem café, tem muito caqui também. E o pasto também como se diz, rodízio, né? Fica muito tempo parado quando está muito alto o capim. Isso. Os bois andam, passeiam. Porque nós tiramos um pouco os cavalos por causa dos carrapatos, que ficam com muito carrapato. Então eu posso subir aqui a pé. Não tem nenhum problema com carrapato. Carrapato só mesmo na beira do rio onde vão as capivaras. Aí sim, vocês tomem cuidado. Mas aqui não tem problema. Não tem carrapato. É por isso que é melhor fazer o rodízio se o pasto fica o tempo inteiro sendo usado, fica só aquele coisa que nem você olha ali, é só o chão mesmo, né? Porque eles roem tudo e fica. É bom você deixar ele circular um pouquinho. Daqui a pouco os bois passeiam aí de novo. É muito interessante, tá vendo? É cantor, é compositor, mas já tem uma ótima noção aí, essa bagagem da agrícola, do agronegócio. Aqui no sítio é mais para o nosso trabalho é a música. Meu trabalho é a música. Mas o sítio não pode ficar um sítio parado, não é um sítio só de veraneio, né? Então de tempos em tempos ele tem que ter alguma atividade, mas também eu vejo os produtores locais com tantos problemas de dificuldades, então tem que ser bem escolhida a coisa e direcionada. Não pode ser assim, vou fazer tudo, né? Escolhe uma coisa e faz bem, depois escolhe outra e faz bem. Porque aqui tem muito sol, tem muita água. Aqui Poço Fundo em São José, pode ter a produção que for. O que quiser produzir, vai produzir manga. Tem muita manga também. Qualquer coisa. Tudo vai dar certo. Já a nossa produção de frutas, ela está se destacando também. Então, eu acredito que é um bom que a planta caminho. Precisa, né? O sol, a água e o adubo nutriente. Então, se você cuidar bem, fizer os testezinhos de pH, não sei, e colocar a sua produção, vai ter o sol, vai ter a água e a planta vai crescer. Com certeza, e graças a Deus a mão de obra em São José também é muito boa. A gente tem toda essa nossa tradição agrícola, avícola, então a gente tem a mão de obra também. Eu acho que vale a pena investir nisso. Tem pessoas que acreditam no potencial do agronegócio na cidade, que eu acredito que é o principal. Muito. E nós temos uma oportunidade muito grande porque está crescendo muito. A gente está vendo quanto as pessoas estão se preocupando mais com a alimentação, uma alimentação saudável. Então tem muito que investir na parte tanto da produção das verduras, das folhagens, das frutas. Então acredito que é um ótimo caminho. E isso, com boas práticas, né? Cuidando, como você falou, do rodízio de pastagem, para a gente não deixar o solo, né, sofrer tanto. Então vale a pena, tem que investir na terra que a gente está usando, né, para produzir. Acho que é o caminho. Que legal. Daniel, então, muito obrigada por esse tempo, pela entrevista, por ter nos mostrado sua propriedade, ter nos apresentado tanta coisa bonita e tanta história. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês.
E, Daniel, também deixo aqui o convite para que você possa conhecer o Centro de Cultura de São José do Vale do Rio Preto. E lá no Centro de Cultura tem uma sala especial em homenagem ao Tom Jobim. Então vai ser uma honra para toda a nossa cidade ter o neto dele indo lá conhecer esse espaço preparado com tanto carinho em homenagem ao Tom Jobim. Vou conhecer sim, vai ser muito lindo, vai ser um grande prazer conhecer a sala em homenagem ao Tom Jobim. Eu vou lá visitar o mais rápido possível. Estaremos te aguardando. Será um grande prazer ter a sua presença. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a você. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Você vê que todas as palavras dessa canção tem aqui no Poço Fundo. Foi composta aqui e todos os elementos que estão presentes aqui estão na canção.